Louvado seja o Senhor. Então vamos voltar para algumas das cenas finais deste livro maravilhoso, o livro de Atos dos Apóstolos. Está completando aí quase um ano expondo este livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Chegamos hoje a Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, abra comigo a sua Bíblia. E num gesto de reverência e de prontidão, vamos ficar de pé para ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 1 a 44, todo o capítulo 27. Diz assim a palavra de Deus. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou o navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros.
Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Louvado seja Deus. Da sua palavra, oremos mais uma vez. Soberano Senhor, Tu que dás ordens aos ventos e aos mares, dá ordem agora, Senhor, aos nossos corações, para que nos aquietemos na Tua presença, a fim de ouvirmos a Tua voz a nos falar por meio das Sagradas Escrituras. Santo Espírito de Deus, vem e sopra sobre nós nesta noite, despertando-nos o dom da fé e revestindo-a de certeza, ao confiarmos as nossas vidas aos Teus cuidados, em resposta à proclamação da Tua palavra. Por isso oramos confiantes em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. No ano de 1735, o grande pregador metodista John Wesley e alguns dos seus companheiros embarcaram em um navio da Inglaterra rumo à colônia da Geórgia, na Nova América, numa campanha evangelística a fim de avançar a pregação do Evangelho no Novo Mundo. Em seu diário pessoal, John Wesley registrou como, ao longo da viagem, ele conheceu um grupo de 25 morávios, missionários alemães, que também estavam a caminho do Novo Mundo para pregar o Evangelho. E muito chamou a atenção de John Wesley a disposição desses irmãos morávios, a firmeza da fé deles, a convicção do seu chamado e o seu estilo de vida abnegado, rendido à missão de pregar Jesus Cristo. Esta fé daqueles missionários alemães se tornou ainda mais evidente aos olhos de John Wesley durante uma tempestade que sobreveio o navio. Uma tempestade tão forte que fez com que os tripulantes do navio, inclusive John Wesley, temessem pela sua própria vida, pois não acreditavam que o navio resistiria às forças das ondas e dos ventos. Mas durante a tempestade, Wesley ficou impressionado com aqueles morávios. Por quê? Mesmo no meio da tempestade, aqueles irmãos e suas famílias não pararam de cultuar a Deus. Nunca pararam de cantar ao Senhor, mesmo quando os ventos e as ondas ameaçavam destruir o navio e todos a bordo.
Pois bem, passada a tempestade, Wesley perguntou ao líder do grupo dos morávios se eles haviam sentido medo em algum momento, ao qual lhe responderam: graças a Deus, não. Wesley, surpreso pela resposta, perguntou se ao menos as mulheres e as crianças daqueles missionários tinham sentido medo, ao qual ele ouviu: não, irmão, nossas mulheres e as nossas crianças não têm medo de morrer. Mais tarde, já na Nova América, depois de desembarcar em segurança em terras americanas, um dos pregadores morávios perguntou ao pastor John Wesley: você conhece a Jesus Cristo? Você confia nele? Wesley relatou no seu diário que aquela pergunta o aterrorizou por 2 anos. 2 longos anos em que ele se questionava se ele realmente conhecia Jesus e realmente confiava em Jesus. Já de volta na Inglaterra, Wesley procurou um pregador morável, Peter Böhler, que lhe deu o seguinte conselho: irmão Wesley, pregue a fé até conseguir tê-la, e depois, porque já a tem, pregará a fé. Pregue a fé até conseguir tê-la, e depois, porque já a tem, pregará a fé. O que essa história tem a nos ensinar nesta noite? Ela nos mostra que mesmo no coração do cristão mais experimentado, como John Wesley, ainda existe um resquício de incredulidade. Ainda teimamos em desconfiar do Senhor Jesus, em quem nós confiamos. E Deus, em sua soberania, traz à tona essa nossa incredulidade justamente em momentos de provação e tentação, como foi para Wesley a bordo daquele navio. Mas se o Senhor assim o faz, não é para destruir os seus servos, mas para pô-los à prova, para fazer crescer a fé deles no Senhor Jesus, a fim de que possam melhor compartilhar da fé em Jesus com os outros. E cremos que é algo semelhante a isso que temos diante de nós no relato de Paulo, que também estava no navio, que também se deparou com uma tormenta em alto mar, conforme o relato de Atos capítulo 27. Espero que você tenha a sua Bíblia aberta, vamos examinar o texto em partes. Este relato ele se divide em 3 partes. Até o versículo 12, ouvimos falar das informações iniciais sobre a viagem de Paulo de Cesareia, na costa, que hoje é país de Israel, Palestina, até a ilha de Creta, ao sul da Grécia. Até o versículo 26, ouvimos falar da tempestade que sobreveio à embarcação de Paulo rumo a Roma. E na última porção, até o versículo 44, ouvimos do naufrágio daquela embarcação e da sua tripulação na ilha de Malta. E qual é a lição que este relato nos ensina? A lição é esta: que o Senhor soberano sobre os ventos e os mares é soberano sobre cada circunstância da vida dos seus servos. E Ele é fiel para nos ensinar a confiar na sua presença, no seu poder e na sua palavra, em todo e qualquer momento. Como o texto nos mostra isso? Como ele nos mostra a soberania de Deus em ação, em meio às nossas provações? Vamos olhar para Atos 27. Começando com a primeira porção, versículos 1 a 12, o início da viagem de Paulo de Cesareia até Roma. Bem, segundo o versículo 1, encerrados os procedimentos legais contra Paulo em Cesareia, após Paulo ter feito o seu apelo para ser julgado por César em Roma, capital do Império Romano, ele finalmente foi encaminhado pelas autoridades romanas e escoltado sob as ordens do centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial, junto com outros prisioneiros. Diz o versículo 2 que, num sinal da boa vontade daquele centurião, Paulo pôde viajar na companhia de outros irmãos, pelo menos de Lucas. Várias vezes ouvimos neste capítulo
a primeira pessoa do plural, nós. Quem está escrevendo? Lucas, ou seja, Lucas e Paulo a bordo deste navio. Mas temos um terceiro companheiro de viagem, mencionado aqui no final do versículo 2. Este colega de Paulo, Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica. E no versículo seguinte, versículo 3, descobrimos que bem no início da jornada, Paulo, num outro gesto da bondade do centurião, pôde desembarcar em Sidom, para poder se encontrar com alguns dos seus amigos cristãos que lhe supriram. Isso porque, como um prisioneiro, Paulo não era suprido pelas forças romanas, ele tinha que ser suprido por outros, com os suprimentos necessários para fazer a travessia. Então aqui vemos um sinal da boa vontade do centurião Júlio para com Paulo, para ser suprido por amigos em Sidom. Qual a importância disso aqui, logo no início deste relato? Bem, à luz do que veremos na continuação da história, como é encorajador perceber logo cedo o cuidado de Deus com a vida de Paulo, não permitindo que Paulo fizesse esta travessia sozinho e sem os suprimentos necessários para a viagem, suprindo não só de recursos materiais, mas principalmente da companhia de colegas cristãos. Aliás, irmãos e irmãs, como é importante e salutar lembrar que seja qual for a tempestade que nos sobrevier nesta vida, Deus jamais nos deixa sozinhos e jamais nos deixa desprovidos, não importa o tamanho da nossa necessidade. Basta olhar ao seu redor e ver os sinais claros e abundantes da graça de Deus, mesmo em momentos de provação. Seguindo viagem, versículos 4 e 5, no sentido norte-noroeste, ao longo da costa da província da Ásia, passando ao norte da ilha de Chipre. O primeiro navio no qual Paulo embarcou finalmente chegou no porto de Mirra, onde ele e os demais prisioneiros foram transferidos para um navio maior, um cargueiro destinado a Roma, cargueiro vindo da Alexandria, no Egito, provavelmente com carregamento de trigo, isso porque um terço do trigo que abastecia Roma vinha do Egito, um navio maior, com mais condições de fazer a travessia e seguindo rumo a Roma. Isso porque os romanos não dispunham de embarcações próprias para levar prisioneiros para Roma, eles tinham que embarcar em navios particulares, em navios comerciais, para fazerem a travessia sob a escolta de oficiais romanos. Mas, seguindo no texto, devido à época do ano, foi com muita dificuldade que aquele segundo navio seguiu viagem, enfrentando ventos contrários. Note isso no versículo 4 e de novo no versículo 7, referência dupla aos ventos contrários. O que fez com que a tripulação perdesse muito tempo de viagem até chegar na cidade de Bons Portos, no versículo 8, já em outra ilha, ao sul da ilha de Creta, que ficava ao sul da Grécia. E por isso agora a tripulação do navio tinha uma decisão difícil a tomar. Por quê? Olha o versículo 9. O versículo 9 diz: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Que jejum é esse? Com letra maiúscula. Era o dia de jejum dos judeus, o dia principal, o dia da expiação. Era celebrado entre o final de setembro e início de outubro. Qual a importância disso? Bem, é preciso saber que a época de navegação livre e aberta no mar Mediterrâneo vai de meados de março até meados de setembro, quando não existem restrições na navegação. Nos 2 meses seguintes, entre meados de setembro a meados de novembro, já na mudança de estação, os ventos se tornam imprevisíveis e muito perigosos, tornando a navegação perigosa. E a partir de novembro até março, quando chega o inverno, é impossível fazer a travessia. Então, se já tinha passado o jejum, eles estavam naquela janela intermediária, aquela janela perigosa para seguir viagem. E por isso todos sabiam que eles não chegariam em Roma antes do início do inverno. Eles teriam que passar o inverno na ilha de Creta. Inclusive Paulo sabia isso, segundo as suas palavras do versículo 10. Porque, mesmo não sendo marinheiro, lembre-se, Paulo já tinha atravessado esse mar várias vezes nas suas viagens missionárias. Ele já tinha muita experiência de mar. Ele sabia quando era próprio navegar e quando era impróprio. E, portanto, pôde alertar
os marinheiros, versículo 10: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas os marinheiros deram ouvidos a Paulo? Não. Provavelmente, segundo as dicas aqui do texto, nos versículos 11 e 12, o dono do navio e o seu piloto estavam mais interessados no seu lucro do que na proteção do navio, querendo chegar mais rápido em Roma para embolsarem o lucro de uma viagem como essa. Isso porque quem conseguisse atravessar o mar Mediterrâneo antes do inverno podia lucrar mais e cobrar mais, porque não havia previsão de novos carregamentos de trigo tão cedo. Então, movidos por ganância, querendo ver o dinheiro logo no bolso deles, o piloto e o dono do navio decidiram arriscar. O centurião decidiu dar ouvidos a eles e então, negligenciando, ignorando o conselho de Paulo, decidiram avançar um pouco mais, arriscar um pouco mais e aportar mais à frente na ilha, no porto de Fenice, para então ver se poderiam passar o inverno lá. O que é de surpreendente aqui neste texto? Pense comigo. Por um lado, nós vemos o piloto e o dono deste navio assumindo um risco imenso para o navio, para a carga e para vidas a bordo, movidos pela única missão de quê? De lucrar, de ganhar dinheiro, movidos por ganância. Mas pense em Paulo. Paulo também estava em missão. Aliás, Paulo tinha muito mais razão para ter pressa para chegar em Roma do que o piloto e o dono do navio. Por quê? Ele estava em missão para pregar o evangelho em Roma, para se defender perante César, se ver livre daquela sentença e seguir viagem missionária até os confins do Império Romano. Mas mesmo tendo uma missão mais urgente e mais importante que a do dono e do piloto do navio, Paulo aqui se mostra mais receoso de seguir viagem, mais cauteloso do que aqueles homens movidos por ganância. E aí eu me pergunto, será que Paulo se acovardou? Será que faltou fé ao apóstolo corajoso? Por que todo esse receio? Por que toda essa cautela? Será que faltou fé para Paulo seguir viagem neste momento? Creio que não. Porque como nós já vimos neste livro, em muitos outros momentos, já vimos Paulo disposto a enfrentar todo tipo de perigo e risco à sua própria vida para poder proclamar o evangelho. Ou seja, a fé que não se expõe a nenhum tipo de risco ou perigo para pregar o evangelho não é fé, é comodismo, é conivência, é conveniência. Mas a postura de Paulo aqui nos demonstra o outro lado da moeda, que a fé em Cristo não significa necessariamente expor-se a todo e qualquer tipo de perigo. Afinal, Deus não tinha dado um prazo para Paulo chegar em Roma. Deus não tinha dito quando ele chegaria lá, só tinha dito que ele chegaria lá. Ou seja, expor-se desnecessariamente a riscos e perigos em nome da fé não é fé, é presunção, é tolice. Resumindo, a fé corajosa em Cristo não é necessariamente oposta à razão, ao bom senso. Ambas podem andar de mãos dadas, como aqui em Paulo. O que ele está fazendo? Usando de razão, de bom senso. É loucura querer atravessar esse mar agora nessa época do ano. É loucura querer arriscar o navio, a carga e as vidas humanas aqui. Então, para quê? Para que arriscar? Mas como nos mostra a continuação dessa história, mesmo quando faltam a razão e o bom senso aos homens, Deus não é menos soberano em cumprir os seus propósitos na vida dos seus servos. Mesmo quando faltam a razão e o bom senso, Deus permanece no controle.
Isso que nos mostra a cena seguinte, a tempestade, versículos 13 a 26. Pois bem, vencido pela maioria, Paulo teve que contentar-se em ver o navio seguir viagem ao longo da costa sul de Creta, rumo ao porto de Fenice, o que a princípio no versículo 13 parece ter sido uma aposta que valeu a pena. Na verdade, diz o versículo 13, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. E aí os marinheiros devem ter pensado, esse Paulo é um tolinho, né? Que bom que a gente não ouviu esse camarada, né? Acha que sabe mais do que a gente, que vive desse negócio. Mas de repente, tudo começou a mudar, versículo 14. Você pode imaginar a cena, não? Aquele mar calmo, tranquilo, céu azul, brisa suave soprando favoravelmente do sul. De repente as velas começando a balançar mais forte, o mar começando a ficar mais turbulento, o céu fechando, e diz o texto no versículo 14 que pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, era um vento conhecido dos marinheiros, o temido vento Nordeste com força de furacão, sobrevindo sobre aquela embarcação. E a partir daí desencadeou-se uma sequência de eventos dramáticos que acompanhariam aquela embarcação das próximas 2 semanas, 14 dias de terror. Eu me lembro quando pequeno, num passeio de barco, uma lanchinha de nada na Baía de Guanabara, 2 horinhas só, no momento de turbulência, eu já temi pela minha vida, e foram só 2 horas. Imagine 2 semanas, no meio de uma tempestade em alto mar. Aí diz o texto, a partir do versículo 14, que os primeiros 3 dias foram tensos, por demais tensos, de manobras incessantes. Versículo 16, foi com dificuldade que recolheram o barco salva-vidas. E depois, versículo 17, reforçando o navio com cordas e cabos, depois baixando as velas, deixando o navio à deriva. Versículo 18, começando a lançar fora a carga. E já no 3º dia, versículo 19, lançando fora tudo que não estava preso, amarrado ao navio. Até que no versículo 20, diz o texto que sem poder ver sol e estrelas, lembrando que não existia GPS, não existia computador de bordo, nada disso, você só podia navegar no mundo antigo com a ajuda do sol e das estrelas. Sem ver sol, sem ver as estrelas, eles tinham perdido toda a esperança de vida. Logo, seriam lançados contra alguma formação rochosa, encalhariam em algum banco de areia e as ondas e os ventos tomariam conta do resto do estrago. E aí você se pergunta, o que aconteceu com os planos de Deus para Paulo? Deus não prometeu a Paulo, lá em Jerusalém, no capítulo 23, versículo 11, Paulo, certamente você pregará em meu nome diante de César em Roma. O que aconteceu? Será que Deus havia abandonado a sua promessa? Será que o plano de Deus para a vida de Paulo havia falhado? Bem, pensando bem, Deus nunca havia dito a Paulo exatamente como ele chegaria em Roma. Ele só prometeu que chegaria. Deus não disse para Paulo se ele chegaria livre ou preso. Deus não prometeu para Paulo se ele chegaria em segurança ou passando por uma tormenta, uma tempestade, quem sabe um naufrágio. Isso nos mostra. Quando Deus nos chama para si e nos separa neste mundo para servi-lo, até o dia do nosso encontro com Ele, Ele tem um plano para cada um de nós que ninguém pode frustrar. Mas na absoluta soberania e sabedoria de Deus, Deus não nos diz quais e quantas tribulações Ele permitirá que enfrentemos no decorrer da execução do seu plano. E que bom que Deus não faz isso, senão eu acho que eu ficaria apavorado se Deus mostrasse de cara, é só tudo isso que você vai ter que enfrentar daqui até o resto da sua vida. Deus é tão bom que vai revelando em etapas, por partes, né?
Mas se Deus permite que passemos por provações semelhantes à de Paulo, por que Ele o faz? Ele o faz com o propósito de perdermos a confiança em nós mesmos para nos salvarmos e para aprendermos a confiar somente nele pela nossa salvação. De novo, Deus permite o que Ele permite para esvaziar a nossa autoconfiança, a nossa confiança em nós mesmos, e nos ensinar a confiar nele e nele somente. Não é só confiar nele, é confiar nele e nele somente. Isso não só para o crescimento da nossa fé, mas como forma de testemunho àqueles que nos cercam. E não é exatamente isso que vemos nos versículos seguintes, versículos 21 a 26? Passados muitos dias daquela tempestade, quando, segundo o versículo 21, os homens não tinham nem mais vontade de comer. Afinal de contas, quem tem vontade de comer numa tempestade? Aliás, a essa altura, para que comer, Paulo? A gente vai morrer mesmo? Para que se alimentar? Um sinal do desespero, da perda total de esperança, porque os homens não tinham mais esperança para viver. Enfim, uma luz de esperança raiou. Paulo lhes deu uma nova razão para confiar. 3 vezes, no versículo 22, no versículo 24 e no versículo 25. Paulo diz ou ouviu: tenham coragem, não tenha medo, tenham ânimo, senhores. E aí, se eu sou um companheiro de embarcação, eu pergunto para Paulo: Paulo, você está louco? Ter ânimo, coragem, não ter medo? Você não está vendo a tempestade, Paulo? Como assim não ter medo? Como assim ter coragem? Tem esperança para quê, Paulo? De onde veio a esperança deste homem? Paulo responde: primeiro, a esperança de Paulo estava ancorada na presença de Deus, versículo 23. Lembre-se de como Deus tinha aparecido para Paulo em Corinto, no capítulo 18. Quando Paulo, após uma longa incursão missionária na Grécia, já sem forças e esperança, foi visitado pelo Senhor em Corinto, que lhe disse: Paulo, permaneça firme, porque ainda tem muita gente nessa cidade. Ou em Jerusalém, no capítulo 23, diante da revolta da multidão, Deus apareceu de novo para Paulo. E numa terceira vez, agora, em alto mar, Deus lhe apareceu, versículo 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Quando tudo parecia apontar para o contrário, Deus estava mostrando para Paulo: Paulo, eu estou contigo. Não só a presença de Deus com Paulo, mas o senso de pertencimento de Paulo a Deus. Versículo 23 de novo: pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Paulo sabia a quem lhe pertencia. Paulo sabia que ele tinha uma missão para cumprir. E até que ele tivesse cumprido a sua missão, Paulo era indestrutível. Paulo só seria destruído quando Deus permitisse que ele fosse destruído. Paulo sabia a quem lhe pertencia e sabia que o seu plano era infalível. A presença de Deus, o senso de pertencimento a Deus e, por fim, a própria palavra de Deus. Veja só, versículo 24 e 25. Deus disse, por meio do seu anjo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Paulo cria na palavra de Deus. E se Deus havia prometido, ele não podia falhar. Qual a lição aqui, irmãos? Bem, a nossa experiência com Deus em momentos de adversidade nem sempre são iguais à de Paulo aqui. Eu diria que quase nunca são iguais, porque a experiência de Paulo aqui foi única, porque ele tinha uma missão única a cumprir. Mas mesmo que Deus não apareça para nós da mesma forma que apareceu para Paulo em alto mar, eu creio que os princípios que sustentaram a confiança de Paulo em Deus
em meio àquela tempestade são os mesmos princípios que sustentam a nossa fé em Deus em momentos de provação. Pastor, que princípios são esses? Primeiro, a presença de Deus conosco. Quer Deus escolha aparecer a nós por meio de um anjo dele ou não, nós sabemos que Deus está conosco, porque o Senhor Jesus prometeu isso: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele prometeu estar conosco. Segundo, aconteça o que nos acontecer, nós sabemos a quem nós pertencemos e a quem servimos. Então você pode descansar seguro na provisão de Deus, seguro na proteção de Deus, venha a tempestade que vier. E terceiro, quer os ventos nos sejam favoráveis ou contrários, nós temos a palavra de Deus como nosso norte. É ela que nos guia e nos fortalece nessa jornada. Esta confiança na presença de Deus conosco, este senso do nosso pertencimento a Deus. Eu sou do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele é o meu Pai celestial. Ele deu a vida do seu Filho por mim. Ele não vai deixar inacabada a sua obra em minha vida. A sua palavra é fiel e verdadeira. Eu posso descansar seguro nele. É isso que sustenta um filho de Deus e uma filha de Deus em meio à mais intensa tempestade. Então, em sua absoluta soberania, quando Deus permitir que passemos por tribulações, por provações, não pense com isso que Deus te abandonou, que a palavra de Deus foi frustrada. É justamente o contrário. Assim como foi com Paulo e os passageiros naquele navio, assim como foi com John Wesley, séculos depois, a bordo de outro navio. Deus permite que passemos por toda sorte de provação para pôr à prova a nossa fé e fazer crescer a nossa fé, com o intuito de que testemunhemos com maior confiança da nossa fé aos que nos cercam, como fez Paulo aqui, como fizeram os morávios diante de Wesley e os outros naquele navio. Então, se houver algum filho de Deus ou alguma filha de Deus neste lugar, passando por alguma tribulação, passando por alguma adversidade, seja na sua provisão material, seja na sua saúde física, seja no seu casamento, seja na criação dos seus filhos, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja o que for, se você está passando por algo que você não está conseguindo suportar sozinho, lembre-se disso: Deus jamais nos deixou e Deus jamais nos abandonará. Deus jamais falhou em seus propósitos, em suas promessas. Então descanse, filho de Deus, confie, filha de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Sempre esteve, sempre estará. Mas se alguém entrou aqui passando por alguma tribulação como essa, sem jamais ter rendido a sua vida ao Senhor por inteiro, saiba que essa promessa ainda não é para você. A promessa é somente para aqueles que param de confiar em si mesmos e passam a confiar somente em Deus. Deus não quer que você confie nele também, Ele quer que você confie nele somente. Não é você e Ele. Confiar parte nele, em parte você, é confiar somente nele e nada em você. Então não espere até que você perca a esperança na sua própria força, na sua própria sabedoria para se render ao Senhor. Sabe por quê? Porque por mais que você consiga passar por todas as provações desta vida, pela sua própria força, pastor, eu me garanto, é dinheiro, eu me garanto, é trabalho, eu me garanto, é saúde, eu me garanto, há uma provação pela qual você nunca pode passar, é o juízo final que aguarda todos nesta terra. Por essa, ninguém passa sozinho. Ninguém passa pela sua própria força e pelo seu próprio mérito. Você pode ser o cara, pode ser o homem, dono do pedaço, que faz acontecer na sua empresa, na sua casa, onde for, mas perante o juiz de toda a terra, você é ninguém. E dessa tempestade ninguém foge. Dessa
só Jesus Cristo pode nos livrar. E é por isso que ele veio ao mundo, sofreu nosso castigo, morrer por nós, para que tivéssemos vida e salvação em seu nome. Então, se alguém aqui ainda confia em si mesmo, ainda confia em si mesmo a ponto de não ver a sua necessidade de crer no Senhor e nele somente, renda-se, arrependa-se da sua autoconfiança, arrependa-se da sua autossuficiência, que é nada mais do que orgulho, arrogância e presunção, e renda-se a Jesus Cristo, Senhor. O que não quer dizer que não restarão provações deste lado da eternidade. Ah, pastor, então se eu crer em Jesus e entregar minha vida dele, a minha vida será um mar de rosas, um passeio no parque? Sinto muito, mas a palavra de Deus não me permite dizer isso. Porque não é isso que vemos na conclusão deste relato. Não é isso que vemos na cena final. Versículos 27 a 44, o relato do naufrágio de Paulo. Agora faça um exercício de imaginação comigo. Você está no barco com Paulo, não há esperança nenhuma de salvação, e levanta esse homem no meio da tempestade e diz: tenham ânimo, tenham coragem, tudo vai ficar bem. Se você tivesse que escrever o resto dessa história, como você escreveria? Sabendo o que você sabe do resto da Bíblia. E se eu fosse escrever o resto dessa história, seria algo assim: assim que Paulo falou, de repente, os céus começaram a clarear, o vento começou a cessar, e de repente todos os ventos quentes eram contrários, parece que carregaram o barco até uma enseada, onde ele chegou seguramente, numa praia, e Jesus veio recebê-los. E olha, eu estava com vocês esse tempo todo, e vocês não sabiam. E pergunta, Deus poderia ter feito isso? Sim, ele fez isso nos evangelhos, não fez? Quando os seus discípulos estavam no mar da Galileia, lhe sobreveio uma tempestade, e Jesus andou por sobre as águas, e acalmou a tempestade. Deus poderia ter feito isso, Deus poderia ter encerrado a história assim, um milagre sobrenatural, a tempestade cessando, e todos chegando em segurança a uma ilha. Deus tem poder para isso? Claro que tem. Mas notou que até o fim desse relato, não conseguimos discernir uma única manifestação explícita do poder milagroso e sobrenatural de Deus para preservar a vida de Paulo e da tripulação? Aí eu fico encucado, porque eu estou lendo o livro de Atos e eu estou vendo milagres e sinais sobrenaturais por todo o livro, e na hora em que Paulo mais precisa de um milagre, o milagre não vem. Por quê? Quando Deus quer agir por um milagre, ele age, e quando ele não quer, não adianta forçar a barra, porque ele pode agir tanto por meios sobrenaturais como por meios naturais, como vemos no restante dessa história. A tempestade não cessou. Aliás, o texto dá a impressão de que, a princípio, as palavras de Paulo foram frustradas. Diz o versículo 27 que na 14ª noite. Alô, tem alguém aí? Que Deus é esse? Paulo diz servir. Cadê ele quando nós mais precisamos dele? 14 dias. Está acabando o tempo, Senhor. A comida está acabando. As esperanças estão minguando. Cadê, Senhor? Cadê o milagre? Diz o texto, no versículo 27, que na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra, provavelmente em vigília, tentando discernir algum sinal de esperança e talvez ouvindo, opa, peraí, quieto. Talvez ondas batendo sobre alguma formação rochosa, um sinal de esperança, terra por perto. Diz o texto no versículo 28 a 30, que começaram a fazer sondagens, 37 metros, 27 metros, se aproximando rapidamente de alguma formação, e rápido demais, trazendo risco para a embarcação, a ponto de dizer o versículo 29, que eles cortaram as âncoras e, numa trama muito sorrateira, versículo 30, os marinheiros, a pretexto de lançar as âncoras, foram atrás do barco salva-vidas para quê? Cair fora, salvar a própria pele e deixar todo mundo morrer.
Graças a Deus, versículos 31 e 32, Paulo soube do plano sorrateiro, informou o centurião que dessa vez ouviu Paulo, frustrou o plano dos marinheiros, cortou o barco salva-vidas, para que todos ficassem a bordo até o fim da jornada. Depois de 14 dias e noites, aquela certamente foi a madrugada mais tensa de todas, passando a noite em vigília, sem saber o que lhes aguardava, em mais um ato de fé, versículo 33, pouco antes do amanhecer, em mais um ato de coragem, de fé, e talvez de loucura, aos olhos dos outros, Paulo fez o quê? Uma refeição, um último lanche, antes da etapa final da jornada. Imagine, né? Paulo dando graças, orando perante aqueles irmãos, aquela tripulação, sem saber ainda o desfecho da história. Mas Paulo estava confiante até o fim, a ponto de dizer no versículo 34, que nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Então, versículo 39, quando finalmente amanheceu, eles viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. E aí vem o final dramático da história, porque você acha que, acabou, finalmente chegaram a salvo, mas não! Diz o versículo 40 e 41, que quando tudo parecia encaminhar-se para um fim pacífico e seguro, o que aconteceu? O barco encalhou, a proa encalhou num banco de areia, e de repente, preso no quebra-mar, as ondas batendo na popa começaram a destruir o navio, arriscando de todos morrerem, literalmente de vistas para a praia. Morrer na praia, literalmente, depois de ter passado por tudo isso. Como se isso não fosse suficiente, versículo 42 diz que, vendo o perigo dos prisioneiros fugirem, se lançarem ao mar, os soldados então decidiram matar os prisioneiros, inclusive Paulo. Agora imagina uma coisa dessa, você sobrevive 2 semanas de tormenta para ser morto e executado de cara para a praia. Aí é ironia demais, né? Aí não dá. Mas num último ato da bondade do centurião, versículo 43, ele decidiu poupar a vida de Paulo, impediu o plano de ser executado, ordenou que os que sabiam nadar se lançassem primeiro ao mar, os outros se salvaram em tábuas ou em pedaços de navio, e diz o versículo 4, que todos chegaram a salvo em terra. E não foi exatamente isso que Deus tinha dito a Paulo? Lá no versículo 24, todos chegaram a salvos e todos chegaram a salvo. O que aprendemos nesta noite, irmãos, para concluir? O que aprendemos de mais importante neste texto? Se você tinha alguma dúvida, ou se você já tinha se esquecido, ou não sabia antes desta noite, Deus é absolutamente soberano sobre toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Nenhuma onda, nenhum vento, nenhuma tempestade foge do controle soberano de Deus. O mesmo Deus soberano sobre os ventos e os mares é soberano sobre cada vendaval, sobre cada tempestade que acomete os seus servos neste mundo. E cada tormenta que nos sobrevém nessa jornada, por mais intensa e duradoura que seja, ela serve um propósito. Qual o propósito? De fortalecer a nossa fé, de exercitar a nossa confiança no Senhor e sim, fazer crescer o nosso testemunho do poder de Deus, da presença de Deus e da palavra de Deus, aconteça o que nos acontecer. A história da tempestade e do naufrágio de Paulo a caminho de Roma é um testemunho poderoso dessas verdades, mas não é o maior testemunho disso nas Sagradas Escrituras. Pois alguém enfrentou uma tempestade e uma tormenta ainda mais intensa do que aquela que Paulo enfrentou naquele mar revolto. Alguém não apenas viu a morte de frente, quando a escuridão cobriu o sol e todo o céu em pleno dia de sexta-feira, como este alguém experimentou e adentrou a morte em nosso lugar. Mas assim como os raios do amanhecer
resplandeceram com nova esperança na enseada daquela praia, para Paulo e seus companheiros de viagem. O sol resplandeceu sobre as sombras do sepulcro vazio num domingo de manhã, porque este alguém venceu a morte, ele ressuscitou. E porque Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou, tanto Paulo como John Wesley, como qualquer outro filho de Deus ou filha de Deus aqui, pode viver com confiança e esperança no coração. Quer a tempestade persista por mais algum tempo, quer a calmaria venha em breve. Qual é a nossa esperança, irmãos e irmãs? É esta: Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Você crê nisso? Você crê nisso de coração? Como perguntaram a Wesley, você conhece a Jesus? Você realmente conhece e confia em Jesus? Então confie nele, descanse nele, espere nele tranquilo, até que passe a tempestade. Oremos. Senhor bendito, mais uma vez nos vemos constrangidos diante da Tua palavra. Diante de tantos sinais claros e evidentes da Tua soberania na vida dos Teus servos. Ajude-nos também, Senhor, a termos os olhos abertos para aquilo que o Senhor está fazendo ao nosso redor e em nossas vidas. Aquilo que o Senhor está nos ensinando e pondo à prova em nosso coração, em tempos de adversidade e aflição. Sustenta o Teu povo aqui neste lugar, Senhor. Sustenta-nos pela certeza que temos da Tua presença conosco, do Teu poder em ação em nossas vidas, Teu propósito soberano e fiel, que não pode ser frustrado. E sim, Senhor, ajude-nos na nossa pouca fé e perdoe-nos a nossa pouca fé. Ajude-nos, Senhor, a caminharmos juntos como povo Teu, confiantes em Ti e em Tuas promessas, e chamando outros, Senhor, a conhecerem a Cristo, chamando outros que ainda confiam por demais em si mesmos, ainda não perderam a esperança de se salvarem a si mesmos neste mundo, que ainda não conhecem a alegria de confiar em Ti e em Ti somente. Que nesta noite ainda outros venham a conhecer e se render a essa esperança viva em Cristo Jesus, a quem seja a glória para todo sempre. Amém.